Oi, gente, bom dia. Mais uma aula que a gente vai revisar os exercícios de zoologia. E nessa semana passada eu trouxe 4 exercícios do Enem e um de vestibular. Dessa vez eu tive que pegar mais de vestibular. E fiz ao contrário, trouxe 4 de vestibular e um do Enem. E vamos lá, vamos partir para as questões. Questão 6 aqui da lista de 10, né? 5 de semana passada e 5 dessa semana. Então, as verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no organismo. São causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene. Os vermes geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos, como o fígado, pulmão e cérebro. Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, uma infecção intestinal causada por nemátodos, e a teníase, provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino delgado do homem. Ok. Aqui, cadê? Os vermes citados no texto têm em comum a presença de... Então, aqui falou, né, que as verminoses são causadas por falta de saneamento básico, hábitos de higiene, porque normalmente, se você tem essas duas coisas, você não contrai vermes, né? E aí você não desenvolve as doenças. Mas aqui citou, tá falando, os vermes citados no texto têm em comum. Então, quais foram os vermes citados no texto? Foram o verme que causa a ancilostomose, que pode ser 2, pode ser o são 2 vermes que podem causar a ancilostomose. Mas, no geral, a gente pode tratar aqui, porque não está perguntando nada específico da ancilostomose, é um nemateuminto. Então, a ancilostomose é causada por um nemateuminto e a tênia é um plateuminto. Então, vamos caçar nas alternativas o que plateumintos e nemateumintos, né, têm em comum. E os 2 vermes que podem causar a ancilostomose é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Mas não vai perguntar nada disso aqui. Então, vamos lá. Letra A. Cavidade geral do corpo durante o desenvolvimento embrionário totalmente revestidos pelo mesoderma. O que ele está falando aqui? Quando a cavidade geral do corpo é totalmente revestida pelo mesoderma, significa que é um animal celomado, né? O mesoderma, ele reveste toda a cavidade corporal. Isso é a definição de celomado, né? O celoma, a cavidade. Plateumintos e nemateumintos têm isso? Não, nenhum dos dois, né? Os plateumintos são acelomados, né? A mesoderme não forma a cavidade geral do corpo. E os nemateumintos são pseudocelomados, que é isso? A cavidade é revestida tanto pela mesoderme quanto pela endoderme. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Os animais acelomados, né, que são os plateumintos, eles não, a mesoderme, que é esse vermelho, não forma a cavidade do corpo, e aí o pseudocelomado, que são os nemateumintos. A mesoderme, o vermelhinho aqui, ela forma uma cavidade, mas essa parte branquinha aqui, a gente chama de pseudoceloma, por quê? Uma parte dela é revestida pela mesoderme e a outra parte dela é revestida pela endoderme. E aqui nós temos os animais celomados. Aqui o vermelhinho, a mesoderme, ela forma uma cavidade e dos 2 lados dessa cavidade, tá vendo? Aqui e aqui, ela é totalmente revestida pela mesoderme, entendeu? Então, não, porque nem os nemateumintos, nem os plateumintos
possuem a cavidade totalmente revestida. Então, vamos aqui para a letra C. Tubo digestório incompleto com cavidade digestória possuindo uma única abertura. Isso é verdade para os plateumintos, né? Eles possuem o tubo digestório incompleto e só possuem uma abertura que trabalha tanto quanto boca quanto ânus. Mas os nemateumintos, eles já possuem boca e ânus. Os nemateumintos possuem sistema digestório completo, então não pode ser. Então, letra D. Sistema circulatório aberto com hemolinfa circulando dentro e fora dos vasos sanguíneos. Não, porque nem os plateumintos e nem os nemateumintos possuem sistema circulatório. O sistema circulatório é ausente nesses dois grupos de animais. Então, vamos lá na letra E. Túbulos de Malpighi que secretam cristais sólidos de ácido úrico, substâncias praticamente insolúveis em água. Vamos ver se isso é verdade. Os plateumintos possuem a célula flama, que ela realiza, né, a excreção, e o líquido, né, não líquido, eles secretam a substância por protonefrídeos, então não são túbulos de Malpighi. E eles também não secretam ácido úrico, e os nemateumintos secretam amônia, então também não. Então, sobrou para a gente analisar a letra B. Possuem 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, que surgem no processo de gastrulação. Sim, eles são triblásticos. A gente tem que lembrar que os poríferos não possuem tecidos verdadeiros, né? Eles não possuem esses folhetos. Os quinidários são diblásticos, eles possuem apenas 2 folhetos. E aí sim, aqui a gente está falando de plateuminto e nemateuminto, eles são triblásticos, possuem ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, resposta, letra B. Questão 7. O Pantanal mato-grossense possui fauna e flora muito exuberantes. Suas belezas naturais são um forte atrativo para o turismo ecológico. Assim, um grupo de estudantes... Desculpa, gente. Assim, um grupo de estudantes, fascinados pela diversidade dos animais encontrados nessa região, fez as seguintes anotações. Existem muitas espécies de mamíferos, como, por exemplo, as onças pintadas, as jaguatiricas e os tamanduás. Possui grande diversidade de aves, como, por exemplo, as garças, os colhereiros, os tucanos, as emas e os jaburus. Há muitas espécies de peixes, entre os quais se destacam os pintados, os dourados, os pacus e os surubins. E entre os répteis, há os jacarés do Pantanal, as sucuris e os largatos. Considerando os animais observados pelos alunos, é correto afirmar que... Então, ele falou, o texto me deu vários animais que existem no Pantanal, né? Ele me deu mamíferos, aves, peixes e répteis. Deu vários animais e é correto afirmar que a gente vai analisar a alternativa aqui para ver qual dessas que fala algo correto sobre algum animal. Os répteis citados são animais vertebrados, pulmonados e peçonhentos. Quais foram os répteis citados? Jacarés do Pantanal, sucuris e largatos. São vertebrados? Sim. São pulmonados? Sim. Peçonhentos? Peçonhentos são os animais que possuem maneiras de inocular o veneno em outro organismo. Tipo assim, existem os animais venenosos e os animais peçonhentos. Os animais venenosos, eles possuem o veneno revestindo a pele dele. E os peçonhentos têm como injetar esse veneno. Jacaré, a gente sabe que não é, né? E aqui o largato
Não, pode ser e pode não ser. Mas vamos aqui. O que eu acho que todo mundo ficaria em dúvida aqui é sucuri. Mas a gente tem que tá falando dos répteis. Então teria que ser esses 3 répteis aqui teriam que ser peçonhentos. O jacaré não é. A sucuri poderia dar dúvida, né? Porque é cobra e tem cobra que é peçonhenta. Mas a sucuri em si, ela não é peçonhenta. Então não pode ser essa alternativa aqui. As aves e os peixes possuem sexos separados e apresentam fecundação externa. As aves e os peixes possuem, sim, sexos separados, a maioria, né? Existem peixes que não possuem sexos separados, mas vamos lá. E apresentam fecundação externa. A maioria dos peixes apresenta fecundação externa, porém, as aves, todas, apresentam fecundação interna. Então, não poderia ser. Os mamíferos possuem coração com 3 cavidades e, por isso, seus movimentos são lentos. Já falamos várias vezes, os mamíferos possuem coração com 4 cavidades. Então, não. Os répteis e os peixes possuem grande habilidade de nadar por apresentarem respiração branquial. Gente, réptil possui grande habilidade de nadar? Não, a evolução favoreceu o ambiente terrestre. E outra, respiração branquial? Não. Os répteis só possuem respiração pulmonar. Os répteis, as aves e os mamíferos, respiração pulmonar. Agora a letra E. Peraí, deixa eu baixar isso aqui para eu conseguir ler. Os mamíferos são endotérmicos, pois controlam a temperatura corporal por meio do próprio metabolismo. Sim, né? A gente já falou disso várias vezes na outra aula. Aves e mamíferos são endotérmicos e os outros são ectotérmicos. Então, resposta, letra E. Número 8. Isso aqui é do Enem. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Vamos lá. Vamos só relembrar aqui rapidinho os 3 tipos de desenvolvimento. Aqui citou a holometabolia, que é desenvolvimento completo, mas a gente tem outros 2, né? Existem os insetos ametábolos, que são aqueles que não sofrem metamorfose alguma. Do ovo já sai um indivíduo semelhante ao adulto. Ele só precisa crescer e se tornar sexualmente maduro. Existem os insetos hemimetábolos, que eles possuem uma metamorfose, mas ela é incompleta. Do ovo sai um indivíduo que é parecido, mas é diferente do adulto. A gente chama de ninfa. E aí essa ninfa vai se desenvolvendo, adquirindo características que vão se tornar num adulto sexualmente maduro. E aqui a holometabolia, né, que é a metamorfose completa. Ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Então, o que isso, né? O que ele ser holometábolo, em vez de ser ametábolo e hemimetábolo, favorece para um grande número de indivíduos, né? O que isso leva? Então, a gente tem que analisar as alternativas em busca de alguma coisa que seja favorecido por ter, né, insetos, por ter o desenvolvimento em locais diferentes, né? Porque o ovo e a larva, a pupa e o adulto sexualmente maduro, eles não ficam no mesmo lugar. Por exemplo, o que é comum pra gente, o Aedes aegypti. O ovo fica na água, mas o adulto sexualmente maduro, ele voa, né? Ele não fica na água. Então, o que ocupar, né? Por que ele ser holometábulo, né? Ter esses negócios, ter várias fases de desenvolvimento em locais diferentes favorecem para um grande número de espécies. Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Será? Porque
não é protegido, né? Se fosse o ovo, talvez a gente poderia analisar melhor, porque o ovo ele fica dentro de uma cápsula, né? Mas a pupa ela é facilmente predada. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Será que produzir muitos ovos vai gerar muitas larvas e muitos adultos? Será que todos esses aqui vão sobreviver para gerar esse aqui? Ou será que eles produzem muito para conseguir sobreviver às predações e aí um pouco desses muitos virarem adultos sexualmente maduros? Na letra D. Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Não, a gente sabe que o ovo, por exemplo, ele não se alimenta. Né? O ovo não se alimenta, ele fica lá, o ovo. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Também não, né? A gente não... Um ovo não vai ingerir alimento. Então, sobrou aqui a letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases da vida. Sim, essa aqui é uma questão tanto de zoologia quanto de ecologia, né? Exploração de nichos ecológicos diferentes. Por quê? Vamos supor que a mosquito fêmea bote 30 ovos. E já existem nesse local 30 adultos sexualmente maduros. E eles, vamos supor que eles são ametábulos, eles não sofrem metamorfose. E aí, quando esses ovos eclodirem, vão haver 60 adultos, vão haver 60 animais que vão se alimentar das mesmas coisas, competir pelas mesmas coisas no mesmo local. Isso vai fazer com que aquele local vai se tornar escasso, né? Vai se tornar escasso, porque vão ter muitos seres ali no mesmo local. Mas se eu tenho desenvolvimento de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, cada um desses fica em um local. E aí, eles não vão competir entre si por alimento, por nada, porque eles vão estar cada um em um local separado. Então, acaba com a competição intraespecífica, que é, né, acaba com a competição entre dentro de uma mesma espécie. Então, letra C. Acerca da doença conhecida como amarelão ou ancilostomose, é correto afirmar que... Então, o que está falando da ancilostomose, né? A gente já fez outra questão que citou ela, pode ser tanto na Hecatora americanus quanto o ancilostoma duodenale, que causa, e é um nemateuminto. Então, vamos lá. Seu agente causador pertence ao mesmo filo da lombriga, Ascaris lumbricoides? Sim, também é um nemateuminto, que causa ascaritíase, e da Thalia sólio, que causa teníase? Não, né? A gente até já discutiu isso na outra questão. O ancilostomo, ele é um nemateuminto e a tênia é um plateuminto. Mas sim, o Ascaris lumbricoides também é da família do amarelão, mas a tênia não. No filo do agente causador do amarelão, os organismos são sempre parasitas, uma vez que não possuem cavidade celomática verdadeira. Isso é verdade? Não, existem vários nemateumintos que são de vida livre. Existem, sim. Tanto como existem também plateumintos que são de vida livre. Eles não terem celoma verdadeiro não vai interferir nisso. O doente apresenta cor amarela na pele porque o parasita aloja-se nas células hepáticas, produzindo aumento do fígado, hepatomegalia? Não. O doente apresenta cor amarela porque o ancilostoma se alimenta do sangue dele. E a pessoa fica com a pessoa dá anemia. Além da anemia, ele causa feridas no trato intestinal, que faz a pessoa perder sangue. Então, a pessoa fica amarela
porque ela perde muito sangue, ela dá anemia. O ciclo de vida do agente causador é igual ao da lombriga, Ascaris lumbricoides, com a diferença de que as larvas do amarelão penetram ativamente no corpo do hospedeiro. Sim. O que acontece? Vamos falar primeiro do amarelão. Vamos falar primeiro da lombriga e aí a gente compara com o do amarelão, que é a questão que na lombriga a gente, né, o homem, ele ingere os ovos da lombriga e esses ovos eclodem no intestino delgado e as larvas, elas passam para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea elas conseguem chegar até o pulmão. No pulmão, elas perfuram os alvéolos pulmonares, sobem pela traqueia, chegam na faringe, a gente engole e elas retornam para o intestino, onde elas são adultos, né? Quando elas chegam no intestino de novo e botam mais ovos que vão sair nas fezes e aí reinicia o ciclo. O do amarelão é basicamente a mesma coisa, só que a gente não engole os ovos, ele entra pela pele, chega na corrente sanguínea, ele vai para o pulmão, do pulmão a mesma coisa, traqueia, faringe, a gente engole, ele chega no intestino e se fixa lá. Então, resposta letra D. O reino Animalia reúne uma grande diversidade de organismos distribuídos em filos que encerram determinadas características peculiares. Considere algumas afirmativas. O filo Porífera reúne as esponjas, animais de organização muito simples que absorvem água com partículas alimentares através de células especializadas chamadas coanócitos. O filo Artrópoda reúne grande diversidade de animais que se caracterizam por ter o corpo protegido por um exoesqueleto de quitina. O filo Chordata reúne somente animais vertebrados, como peixes, anfíbios, aves e mamíferos. São animais parasitas pertencentes ao filo Nematoda, os ancilostomos, que provocam amarelão e filárias, causadoras da elefantíase. Então, são corretas A. Vamos analisar. Os poríferos, eles absorvem água, partículas alimentares através de células especializadas chamadas de coanócitos. Sim, os coanócitos são células que possuem flagelos. Eles batem esses flagelos muitas vezes por segundo, de modo com que a água que esteja no exterior vá para dentro dos poríferos. E aí eles filtram essa água, retendo as partículas alimentares. Então, sim. O filo Artrópoda reúne grande diversidade de animais que se caracterizam por ter o corpo protegido por um exoesqueleto de quitina. Sim, né? A gente sabe, os artrópodes, eles possuem exoesqueleto de quitina, eles possuem patas articuladas, né? Artrópode vem de pés articulados. E, além disso, eles possuem corpo segmentado, né? Eles têm o corpo dividido em tórax, abdômen, cabeça, cefalotórax, alguns. Então, até agora a 1 e a 2 está certa. O filo Chordata reúne somente animais vertebrados, como peixes, anfíbios, aves e mamíferos. Está faltando um aqui, não tá? Os répteis, faltam os répteis aqui. Então, falso, não é somente esses, está faltando um réptil aqui. 4. São animais parasitas pertencentes ao filo Nematoda, os ancilostomos, que provocam o amarelão e as filárias, causadoras da elefantíase. Sim, né? Os dois que foram citados são nemateumintos e os dois causam doenças. Aqui o amarelão e aqui a elefantíase. O amarelão também conhecido como ancilostomose, vamos lembrar. Então, resposta, letra C, 1, 2 e 4 estão corretas. Então, gente, essas foram as 5 questões que eu trouxe hoje. O Enem já está chegando, vocês já estão cansados de estudar, mas se vocês se dedicaram até agora, vai dar tudo certo e eu desejo muito boa sorte para vocês, tá bem? Então, tchau para vocês.